Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, à medida em que nós, pela graça de Deus, vamos nos dando conta daquilo que é o chamado que Ele nos faz, da nossa vocação à santidade, à medida em que nós vamos nos convencendo de que a eternidade, as coisas de Deus, o céu, vale mais do que tudo aquilo que está neste mundo, do que tudo aquilo que nós possamos conquistar nesta vida presente, à medida em que nós vamos sendo convencidos disto, os nossos hábitos, as nossas atitudes irão mudando também. A nossa mentalidade torna-se outra. Uma coisa é enxergar o mundo não numa perspectiva mundana, naquela ideia de que como se nós só fôssemos viver aqui. E quando é assim, quando nós somos mundanizados e temos esta mentalidade de pagãos, nós então investimos o melhor da nossa vida em busca da riqueza, em busca de títulos, de honras, em busca de um conforto, de prazeres e assim por diante. E esta é a visão da quase totalidade das pessoas que habitam a Terra hoje. Esta é a visão da maioria daqueles que frequentam também a igreja, que não deixam de ter também, não deixam de receber esta forte influência do mundanismo que assola, que invade as mentes e os corações das pessoas. Claro que toda esta mentalidade mundana, materialista, voltada apenas às coisas da terra, deveria justamente ser desfeita, deveria ao menos ali ser dosada, colocada no seu devido lugar, mediante a pregação, mediante a chamada de atenção dos nossos pastores, dos nossos padres e bispos, aquilo que é o chamado que Deus nos faz, o chamado à santidade. Um cristão é alguém que tem que ter os olhos em Deus, deve ter o coração no céu, embora tenha os seus pés no chão, caminhando sobre este mundo no qual hoje nós estamos vivendo. Mas à medida em que nós, pela graça de Deus, passamos por esta metanoia é uma palavrinha grega que significa transformação, aquilo que São Paulo diz, deixai-vos transformar pelo Espírito Santo, mudança de mentalidade. Isto significa também conversão, é a mudança de ângulo pelo qual se vê as coisas. Começamos então a não olhar mais apenas para as coisas de baixo, mas para as coisas do alto. E aí vemos a necessidade de ir transformando as nossas atitudes, adequando seja a nossa mente, seja as nossas ações à vontade de Deus. E isto, quando é verdadeiro, também não se prende, não fica apenas na própria pessoa. Quem uma vez se convence de que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, de que Ele é nosso Salvador, e que nele está a nossa felicidade, e que a perseverança na amizade, na comunhão com Ele, nos conduzirá à vida eterna, quando alguém começa a contemplar a ação de Deus em nosso favor, o amor que Deus nos teve, nos criando, enviando o seu Filho que morreu em nosso lugar, pagando o preço tão alto pelo nosso resgate, quando alguém começa a contemplar estas verdades, começa a contemplar isto que Deus fez em nosso favor e é convencido da grandeza do amor de Deus por nós e deste chamamento que Ele nos faz, desse desejo que Ele tem de levar-nos todos a participar de sua felicidade, quando alguém compreende isto e é convencido disto, também irá querer partilhar esta realidade com outras pessoas. A começar daqueles com quem convive, na sua própria casa, na sua própria família. Acontece que muitos, neste entusiasmo inicial de uma conversão, às vezes não sabem fazê-lo. Às vezes falta o discernimento, falta a sabedoria e mesmo a caridade, na maneira de abordar, de comunicar, de dizer aos outros sobre o caminho de santidade e de salvação. É preciso suplicar muito ao Espírito Santo a sabedoria, a fim de que nós possamos ser bons instrumentos, como dizia São Francisco de Assis, bons instrumentos para levar a fé, levar a conversão, levar a alegria de Deus, levar a paz que vem de Cristo às pessoas com as quais nós convivemos. A primeira coisa é o nosso próprio testemunho de vida. A primeira coisa é a nossa própria vivência. Se as pessoas verem em nós uma transformação sincera, então isto será o primeiro passo, será a primeira
coisa que contará para convencer outros de que este é o caminho. E aqui está um ponto muito importante. A nossa conversão não pode ser apenas externa. A nossa conversão não pode ser apenas ritual. A nossa conversão ela tem que ser do coração. Ela tem que partir de dentro, deste convencimento acerca da verdade e desse desejo de corresponder ao amor que Deus nos tem. Daí deve partir a nossa conversão. E não apenas na realização dos rituais que antes nós fazíamos. Por exemplo, de ir à missa ou de rezar o terço. Tudo isto é necessário e sem isto nós não podemos caminhar bem. Mas é preciso que isto seja reflexo desta conversão interior. Reflexo desta consciência da necessidade que nós temos de Deus, a fim de que nós possamos, portanto, ali permanecer com Ele. Por isso, buscamos a sua graça por meio da oração. Por isso, buscamos crescer ali em sua presença por meio dos sacramentos. Por isso, nós lutamos, sacrificamos, nos esforçamos para evitar coisas que nos atraem, o pecado que nos atrai, mas que nós não queremos porque nos separa de Deus. Todo esse esforço, portanto, chama-se ascese, este esforço pessoal para buscar adequar a nossa vida à vontade de Deus. Esse esforço de superação dos vícios e de aquisição da virtude. Nós precisamos perseverar neste esforço. E ao mesmo tempo que nós vamos lutando para poder manter coerente a nossa vida com o Evangelho, é evidentemente que outros se iluminarão deste nosso esforço. Quanto mais Deus, que é luz, quanto mais presente estiver em nós, quanto mais forte for a presença dele em nós, tanto mais se iluminará a vida de muitos outros. Assim eram os santos. Quando contemplamos a vida dos santos, é isso que nós vemos. Quanto maior a santidade daqueles homens e daquelas mulheres, quanto mais intensamente eles viviam a sua comunhão com Deus, quanto mais eles correspondiam à vontade de Deus no cumprimento, então, dos seus deveres, tanto mais, então, iluminava a vida de outros. Por isso que nós vemos que os santos sempre inspiram-nos hoje ainda, e no seu tempo também aqueles que com eles conviviam, aqueles que com eles estavam ali caminhando, inspirando, portanto, a sua fidelidade a Deus, a sua vida de oração, o seu amor à Eucaristia, o seu amor à igreja, o seu amor ao próximo, a sua caridade para com os que sofriam, o seu amor à verdade, a sua fidelidade à doutrina da igreja e assim por diante. Sempre os santos nos inspirarão a fazer aquilo que é certo. E há aqueles que influenciaram mais, outros menos, mas todos eles, de alguma forma, levaram as pessoas ao seu redor a olhar para o alto. Os santos são estes, aqueles que nos convidam a olhar as coisas do alto, porque o coração deles, o pensamento, o desejo da alma deles se dirige a Deus. E assim, o primeiro passo para que nós possamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, em nossa família, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco, o primeiro passo é este, a busca de nossa conversão interior, a busca da coerência da nossa vida com o Evangelho. Evidente que nós vamos ter muitas falhas, evidente que nós vamos ter, nesse esforço de conversão, vamos ter quedas, certamente vamos ter. Evidente que os nossos defeitos não vão desaparecer de um momento para o outro, e quantas coisas irão ver em nós, ainda mais quando nós estivermos mais dentro da igreja, fazendo as coisas, tentando fazer as coisas, mais as pessoas irão cobrar. O que nós temos que ter medo não é dos nossos defeitos exatamente, mas é de permanecermos na incoerência e também não sermos capazes de enxergar o mundo e o próximo com os olhos de Deus. Há muitos que perdem ou demoram, ou às vezes até perdem oportunidades de levar familiares e amigos à conversão por esta impaciência, querendo enfiar goela abaixo, já de imediatamente, a doutrina em todas as pessoas. É preciso dar o bom testemunho, é preciso falar também, é preciso, na medida em que nós vemos que é oportuno, ir ajudando as pessoas a seguirem aquilo que Deus determinou. Mas é preciso fazê-lo com sabedoria. Por isso, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo não são tão necessários. Suplicar sempre a graça de Deus para que possa te usar
para evangelizar os seus e outros também. E Deus fará isto no tempo oportuno. E depois, ter paciência com as pessoas. É muito importante ter paciência com as pessoas. Nós temos que ser radicais conosco mesmos, não com os outros. Nós temos que exigir mais de nós mesmos, não tanto dos outros, salvo naquilo que refere-se ao dever de Estado, por exemplo, um pai, uma mãe que precisa rezar com seus filhos, que precisa corrigir, que precisa ensinar. Sim, isto faz parte do dever de correção, do próprio ofício do pai e da mãe. Mas, em maneira geral falando, é preciso que nós tenhamos muito mais radicalidade conosco mesmo, do que com as outras pessoas, para que nós não apresentemos o Evangelho como algo pesado, como algo que não é atrativo. A nossa alegria no seguimento de Cristo, a paz que nós transparecemos, a caridade, que nos ajuda a libertar-nos do egoísmo mesmo, deste pensar em nós mesmos, é que vai ajudando os outros a verem que no Evangelho existe essa força transformadora que faz com que nós possamos ser pessoas melhores para os outros, mais caridosas para os outros, mais prestativos para os outros, mais prontos a servir, a perdoar, a relevar as coisas que fazem de ruim contra nós ou que falam de mal contra nós. Este testemunho é o que vai nos dando. E não é fácil perseverar nesta caridade, neste esforço de viver o Evangelho. Daí a necessidade absoluta que nós temos de uma vida de oração, todos os dias, adquirir a virtude da oração. A ascese, ou seja, esse esforço para viver a virtude e superar os vícios, ela se faz nesta vida de oração. Então, meus amados irmãos, dentro desta nossa caminhada, para poder alcançar a santidade, para poder viver na comunhão com Deus e ajudar outros também, nós precisamos levar em conta isto. Nós precisamos todos os dias suplicar a Deus na nossa oração a graça de nós não nos esquecermos dele. A graça de que a vontade dele, de fato, oriente todo o nosso dia, todas as nossas escolhas, as nossas ações. É preciso olhar para as coisas do alto e convencer o próprio coração de que tudo aqui passa. Quando isto acontece, então muda o foco das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, as coisas passageiras, elas passam a não ter tanto peso como as coisas eternas. Por isto, uma pessoa ela vai encontrar tempo para a oração, por quê? Porque ela entende que Deus é importante, que a graça de Deus é necessária para sustentá-lo na sua caminhada. Por isto, vai encontrar tempo para ir à missa aos domingos e até durante a semana, se for possível. Porque vai entender que sem Cristo, sem a Eucaristia, nós não podemos viver. A pessoa que vai se convencendo das coisas do alto, ela vai preferir perder tudo, mesmo a própria saúde, do que perder a amizade com Deus. Embora sejamos tão fracos e tão propensos ao pecado, a pessoa que quer estar com Deus, a pessoa que é convencida do céu, ela vai se esforçar de viver longe do pecado mortal. E se por fraqueza, se por alguma debilidade, alguma ilusão de momento, acabou deixando-se convencer pelo mal e acabou cedendo, buscando aquilo que desagrada a Deus, então ela, mais do que imediatamente, irá tomar consciência, a dor do seu erro, do seu pecado, irá movê-la à confissão. A pessoa que está convencida das coisas do alto, ela não fica adormecida no pecado mortal. Ela não fica utilizando desses subterfúgios, destas falsas ideias a respeito da misericórdia para permanecer no seu erro. Quantas pessoas que pensam ser convertidas porque estão dentro da igreja, enganando-se no fundo a si mesmos, porque vivendo em pecado mortal, vivendo em situação que desagrada a Deus, acabam apelando para a ideia de que a bondade e a misericórdia de Deus irão salvá-los no dia do juízo. Isto não é verdade. Deus é bom e misericordioso. Deus oferece o seu perdão às pessoas. O problema é que estas pessoas, na quase totalidade, elas não querem deixar o pecado. Deus não pode perdoar quem não se arrepende. Deus não pode perdoar aquela pessoa que não está disposta a deixar o seu pecado.
Se você está vivendo junto, não é casado, não move nada para poder mudar esta situação, por exemplo, né? Não pode querer exigir depois a entrada no céu. Não é possível, porque Deus foi claro ao nos dizer que aqueles que viverem em adultério não poderão se salvar. É preciso, então, mover a sua vida para sair da situação que te coloca no pecado. Se está vivendo no ódio a alguém, é preciso, então, perdoar no seu coração. É preciso, então, rezar por aquela pessoa que de alguma forma te prejudicou e que causa dor no seu coração só de lembrar. É preciso fazer aquilo que Jesus determinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isto não é fácil, isto é extremamente radical, mas é isto que irá nos salvar. Se nós realmente acreditamos em Deus, é isto que nós devemos nos esforçar de colocar em prática. Claro, nós não somos capazes sozinhos, por isto, pela oração, suplicar a graça de Deus, para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que Ele nos pede e que sozinhos nós nunca conseguiremos alcançar. Meus amados irmãos, neste esforço, portanto, de caminhada e nesse desejo de trazer outros ao coração de Deus, supliquemos ao Espírito Santo a sabedoria. Supliquemos ao Espírito Santo a sabedoria e peçamos a Ele, com toda a nossa alma, por meio do coração de Nossa Senhora, que aumente em nós o amor, a fim de que nós estejamos determinados, dispostos a fazer o que for, para permanecermos sempre unidos a Cristo. E peçamos a Ele a graça de que nós possamos ser bons instrumentos, aprender a doutrina e, ao mesmo tempo, agir com sabedoria para ajudar outros também a se aproximarem de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.